Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. João, capítulo 8, versículo 31. Essa é uma fala do próprio Mestre Jesus Cristo, onde ele referencia um dos pré-requisitos para serem discípulos. Durante essa apresentação desse modelo de discipulado, vamos estar vendo vários desses pré-requisitos que o Senhor coloca para o ser discípulo de Cristo. Interessante que esse é um dos pré-requisitos mais negligenciados. Permanecer na minha palavra. Permanecer no meu ensino. Esse é o pré-requisito que Jesus Cristo coloca através dessa referência bíblica. Atualmente, isso já acontece há muitos anos, mas atualmente vemos muito isso. As pessoas, elas se inserem dentro de um contexto cristão, mas a grande dificuldade é deixar os seus achismos, deixar as coisas que pensam para poder mergulhar de fato na palavra da verdade e buscando na palavra o que a palavra diz para nós, o que a palavra orienta, o que a palavra direciona, e aí submeter à vontade do Senhor. Esse é o grande desafio para ser discípulo. Na apresentação anterior eu falei que, e citei a passagem que diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. E uma das formas que nós declaramos a morte do nosso eu, do nosso homem carnal, do nosso ser carnal, é quando nós submetemos a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor ela é espiritual. E a gente aprende que na vida cristã, o grande embate que se tem na vida é o espiritual contra o carnal. Então, quando nós submetemos a palavra do Senhor, nós estamos submetendo ao que é o espiritual. Então, precisamos deixar de lado os nossos achismos, o que a gente pensa ser acerca de alguma coisa, mergulhar na palavra para compreender de fato o que a palavra quer nos direcionar. E essa é a palavra que o Senhor quer nos direcionar no dia de hoje. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então eu posso já fazer uma comparação que o contrário também é verdadeiro. Se não permanecer na palavra, verdadeiramente não sereis meus discípulos. Então a nós, quem deseja de fato ser discípulo do Senhor, precisa permanecer na palavra da verdade. Nós estamos apresentando o modelo discipulado que eu aplico. Eu já falei que esse discipulado, na verdade, é uma reformulação completa que Deus, aí o Senhor foi me direcionando, porque eu já havia sido discipulado com outro modelo discipulado muito bom também, mas é óbvio que à medida que nós vamos crescendo, a gente vai aí ajustando, organizando, arrumando algumas coisas, e foi exatamente isso que Deus foi me direcionando. Esse discipulado eu reconstruí recentemente, já discipulei algumas pessoas através dessa ferramenta, porque o discipulado é apenas aqui essas lições, uma ferramenta. Como eu disse, não estarei aqui discipulando ninguém, aqui é apenas passar a ideia de uma ferramenta. Se você tiver condições, tiver na estatura de um varão já maduro, pode discipular outras pessoas. Aqui eu apresento umas das tantas ferramentas que existem e eu tomo como versículo-chave para esse discipulado 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Esse versículo eu sempre comparo muito ele junto com 1 Pedro 2,9. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a gente precisa entender que todos nós somos sacerdotes do Senhor, né? Há os sacerdotes que estão ocupando a posição de liderança, que não deve também ser desprezado, mas não há aquela ideia sacerdotal que foi implantada pela Igreja Católica e que nós evangélicos pós-reforma aceitamos esse modelo e seguimos, né? O que nós costumamos dizer que é uma igreja clerical. Não há essa igreja clerical. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja sacerdotal, onde todos nós temos livre acesso ao Senhor e que Deus também pode usar cada um de nós como instrumentos na mão do Senhor. Na lição passada, falando da manifestação de Deus. E nessa segunda lição, segunda apresentação, falaremos sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Toda a escritura, ela é divinamente inspirada. Por ela ser divinamente inspirada, ela é proveitosa. É o que diz 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, no capítulo 3,
do verso 16 ao 17, quando ele diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para instruir, para repreender, para corrigir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Esses versículos aqui são versículos para se memorizar. É importante que quem está discipulando memorize e requeira das pessoas que estão sendo aí discipuladas possam também memorizar essas referências bíblicas. Já citei 2 Timóteo. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, versos 15, é quando o apóstolo Paulo fala a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 1 Pedro 2,2: desejai ardentemente, como crianças novamente nascidas, o puro leite racional, não falsificado, para que através dele vades crescendo. 2 Pedro 1,21, que diz que nenhuma profecia foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos da parte de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E o Salmo 119, verso 105, uma referência muito conhecida, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Essa lição, a segunda lição do discipulado Pedras Vivas, a Bíblia, a palavra de Deus, a gente precisa primeiro entender como a Bíblia está dividida para que a gente saiba manusear as Sagradas Escrituras. Depois a gente vai ver alguns aspectos mais, né, de orientação. Aqui é um aspecto, digamos, mais técnico, mas também necessário, que a Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Então, quando a gente está discipulando algum irmão, alguma irmã, algum casal, alguma família, a gente precisa orientar as pessoas como manusear a palavra da verdade e entender que as Escrituras Sagradas, para nós hoje, são os 66 livros, porque é o que é considerado como livros que foram inspirados. Depois vocês vão ver que eu cito aqui no final que existe a Bíblia Católica, por exemplo, que tem um acréscimo de 7 livros e mais 4 acréscimos que estão dentro de alguns livros canônicos. Então, 7 livros que não são canônicos e 4 acréscimos que estão dentro de alguns livros canônicos. Esses livros são chamados de apócrifos, ou seja, não são livros genuinamente considerados como livros inspirados pelo Espírito Santo, então não foram aceitos como livros canonizados, não fazem parte do cânon sagrado. A gente precisa entender que a gente compreende que a metade da Bíblia, vamos pensar assim, eu tenho 39 livros para a esquerda, que é o Antigo Testamento, e 27 livros para a direita, que é o Novo Testamento. O Antigo Testamento significa a antiga aliança de Deus com os homens. Essa lição vai falar sobre isso também. E o Novo Testamento, a nova aliança. Eu preciso compreender o Antigo Testamento e eu preciso compreender o Novo Testamento. Tem gente que quer focar só no Novo Testamento porque entende que o Novo Testamento é o tempo da graça, é o que eu preciso entender. Realmente é o que é mais importante porque vem com a consumação de todo o plano do Senhor. Mas é necessário que eu compreenda o Antigo Testamento como uma ideia de uma raiz, que é dela que vai nascer o tronco, vai sair os ramos, já falei isso, né, nas outras apresentações que eu estou fazendo sobre o panorama bíblico, para quando eu chegar no Novo Testamento eu possa compreender com profundidade como as coisas se completam e se consumam no Novo Testamento. Ela foi inicialmente escrita em pedras, está lá em Êxodo 24:12, mas depois passou a ser escrita em papiros, que era uma planta, ou pergaminho, que eram peles de animais bem preparadas. Os capítulos e os versículos não são inspirados por Deus. Somente 1250 anos depois, que foi dividido em 1445 e 1551, foi dividido em versículos. Primeiro a divisão em capítulo, depois a divisão em versículo, que não sendo inspirado por Deus, porque a gente não considera como inspiração, mas foi muito útil, porque assim facilita a gente referenciar os textos bíblicos, como também facilita a gente memorizar capítulos e versículos das Sagradas Escrituras. A gente tem alguma divisão a fazer dentro do Antigo Testamento e que é um pouco parecida, tem algumas coisas que eu suplanto aqui, eu não falo, lá no nosso panorama bíblico. Primeira parte do Antigo Testamento, nós consideramos os 5 primeiros livros como Pentateuco. É o que lá eu chamo no período de peregrinação de Israel. Então, a segunda parte é o período histórico, 12 livros, Josué e Esther. Tem aí uma parte que envolve o período tribal, com Josué e Juízes, que Israel conquista a terra prometida e divide em 12 tribos, e entra também um pouco dos livros que relatam acerca dos reis, né, que é o período monárquico de Israel, como eu estou assim dividindo lá o panorama bíblico. Temos a terceira parte, poesia,
5 livros de Joacânticos, que a maioria desses 5 livros, na verdade, 4 desses livros estão contidos dentro do período dos reis, e somente Jó, segundo alguns estudiosos, está dentro do período de Moisés. Profetas maiores e profetas menores, que eu não gosto de fazer essa divisão, mas didaticamente, para um discipulado, é bom fazer essa divisão. Profetas maiores, né, os 5 primeiros livros, e depois os profetas menores. Não é que eles têm menos importância, não. É que o seu período de profecia foi um período menor. Por isso é considerado profetas menores. De Osés a Malaquias. E os livros do Novo Testamento a gente divide em biografia, né, acerca da vida de Cristo, os 4 evangelhos. O livro histórico é o livro de Atos dos Apóstolos. Os escritos paulinos, que são 13 livros. E as cartas gerais, que é de Hebreus a Judas, né? Os escritos paulinos com as cartas gerais é a parte de doutrina, de ensino de Cristo para a igreja. E o último livro, que são as últimas revelações do livro de Apocalipse. Mas podemos também fazer uma divisão ainda para sintetizar e facilitar um novo decidido a compreender a palavra. Eu posso sintetizar e dizer que todo o Antigo Testamento é uma preparação para a vinda de Cristo, para a manifestação de Cristo. Atos dos Apóstolos é a expansão da igreja através da ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. As epístolas, que eu junto as epístolas paulinas, cartas paulinas com as cartas gerais, que são as doutrinas de Cristo para a igreja. E Apocalipse, que é a consumação do plano de Deus. Certo? E os livros apócrifos, que eu já falei, que estão contidos na Bíblia Católica, que não é parte do cânon sagrado. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 homens. Isso aqui é interessante porque algumas pessoas que tentam negar a palavra de Deus como um livro sagrado de fato, dizem exatamente isso, que a Bíblia foi escrita por homens. Realmente, foi escrita por aproximadamente 40 homens. No entanto, esses homens, mesmo vivendo em épocas distintas, distantes uns dos outros, os seus textos, a gente percebe que há uma completude entre eles, que eles se completam, como se fosse um grande motor com muitas engrenagens que se encaixam perfeitamente. Então é muito mais difícil eu ter uma unidade tendo vários homens escrevendo do que eu ter apenas um escrevendo. Então é melhor ter vários escrevendo, porque aqui o que denota, o que mostra, é que mesmo existindo 40 homens, todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo, como eu já citei, 2 Pedro 1,21, como um dos versículos que temos que ser memorizados, que diz que nenhuma profecia foi proferida por vontade de homem algum, mas os homens santos da parte de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então aí forma uma unidade perfeita, mostrando que o Espírito Santo é a única fonte que está gerindo todo esse conhecimento, todo esse saber e dando aos homens para que eles possam manifestar. Outra coisa importante para a gente citar para o novo decidido é que o que está escrito no Antigo Testamento, também algumas coisas do Novo Testamento, mas principalmente o que está escrito no Antigo Testamento, como por exemplo Isaías 61, que se cumpre em Lucas capítulo 4, quando Isaías cita que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Jesus na sinagoga, abrindo o rolo de Isaías, cita essa referência, depois ele se senta e diz, essa palavra se cumpre hoje diante dos vossos olhos. Então, um dos fatos também que nós precisamos utilizar para abrir a mente dos novos decididos é que várias referências bíblicas, vários textos bíblicos, várias profecias já haviam se cumprido em Cristo Jesus. Muitas coisas se cumprem no Novo Testamento, o que vai testificar de fato que a Bíblia é o livro sagrado, é a palavra de Deus. Outros livros do Antigo Testamento foram escritos, né? Os livros, na verdade, do Antigo Testamento foram escritos em hebraico, com exceção de algumas passagens de Esdras, Jeremias e alguns textos também em Daniel, que foi escrito em aramaico. Então, a maioria do texto bíblico, Antigo Testamento, veterotestamentário, foi escrito em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego. A grande maioria, há algumas pessoas que digam que Mateus foi escrito em hebraico, mas entendemos, a grande maioria dos estudiosos, que o Novo Testamento foi escrito em grego. Né? E o Novo Testamento, como eu já disse, é o pacto da nova aliança no sangue de Jesus Cristo. O Antigo Testamento, já citei isso, significa a aliança de Deus com o seu povo, com Israel, com os judeus, com os hebreus. E o Novo Testamento é a nova aliança mediante a morte de Jesus Cristo, derramado o seu sangue com a igreja do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é a palavra de Deus e se cumprirá, como está escrito em Mateus 24, 35.
Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. É muito interessante levar para a pessoa que está sendo discipulada essa compreensão do cumprimento da palavra do Senhor, como eu citei aqui a questão das profecias que se cumpriram. A palavra de Deus ela não volta vazia. Isaías, no capítulo 55, ele fala que como a neve e a chuva descem dos céus e não torna para lá sem que antes regue a terra, dê semente ao semeador e pão que come, assim a palavra do Senhor ela não volta vazia. Antes ela prosperará naquilo que ela foi designada. Então as pessoas que estão sendo atraídas pelo Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ela primeiro tem que ser firmada na palavra da verdade. A palavra do Senhor ela tem que ser o alicerce, ela tem que ser a estrutura básica, o fundamento, para que a pessoa permaneça nesta palavra, independente das circunstâncias, coisas boas acontecendo ou coisas ruins aos nossos olhos, e a pessoa nunca saia dessa palavra atendendo a esse versículo que eu coloquei no início. E todos verão os que sois meus discípulos, se vós permanecerdes na minha palavra. Então tem que permanecer na palavra da verdade. A ordem do Senhor é que os seus discípulos procurem ser obreiros aprovados, como está aqui em 2 Timóteo 2,15, que não tenha do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. E 1 Timóteo 2,4 diz que Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então precisam ser firmadas nessa palavra. Essa palavra precisa impactar nossas vidas, a vida de um novo discípulo, para que a pessoa não caminhar cristão. Isso é muito comum, queridos. É mais comum do que talvez vocês possam imaginar. Que as pessoas no dia a dia, em vez de elas viverem pautadas na palavra, elas começam a querer externar as suas compreensões vazias, vagas, sem a direção do que a palavra de Deus norteia, e aí são vidas que, no fundo, não são impactadas pelo Senhor, porque não se sujeitam ao Senhor para serem dirigidos conforme está escrito. E isso é o que mais tem levado as pessoas por todo o vento de doutrina, porque em vez de se balizar na palavra da verdade, vivem assistindo os vídeos na internet que não dão uma doutrina essencial, vivem de congregação a congregação, sendo dirigidos por pessoas às vezes que também não têm profundidade. Não estou dizendo que todos não tenham, há um público seleto, poucos remanescentes, que permanecem ensinando a palavra da verdade, até porque as congregações que as pessoas permanecem na palavra da verdade, geralmente a gente não vê atrair muitas pessoas, porque as pessoas não querem isso, as pessoas querem coisas fáceis. Então a gente precisa focar que a palavra tem que ser o seu lastro, a sua base, o seu alicerce. Ela é o alimento para o homem, o qual proporciona o crescimento espiritual. Como nós falamos em 1 Pedro 2,2, que diz: desejai ardentemente, como crianças novamente nascidas, o puro leite racional não falsificado. Ou seja, as pessoas quando nascem em Cristo Jesus, elas têm que desejar como a criança instintivamente vai ao seio materno desejando leite. As pessoas às vezes querem fazer parte de uma igreja, querem fazer parte de uma instituição, querem fazer parte de uma associação religiosa, de uma organização religiosa, e querem simplesmente viver com base no que os outros dizem ou viver com base em seus achismos, mas não querem mergulhar na palavra como leite para que aquilo sirva como base para toda a sua vida. Ela, a palavra do Senhor, nos guia em direção a Deus. Ela ilumina o nosso caminho, como nós já dizemos em Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Ela, se guardada em nosso íntimo, nos dá força para vencer o pecado. Salmo 119, 11. Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tua palavra tem vários aspectos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus Cristo, em João 17, diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então precisa, de fato, amados, levar para o novo decidido a importância de mergulhar na palavra, submeter a palavra, sujeitar-se à palavra da verdade. Ela é o instrumento para resistir o dia mal e sairmos firmes de todo o combate. Tomai, sobretudo, a armadura de Deus, o capacete da salvação, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, a espada do Espírito, o escudo da fé, os pés calçados com a preparação do Evangelho, ou seja, a espada que refere-se à palavra do Espírito, que faz parte de toda a armadura de Deus, é para a gente poder se defender e também atacar no sentido de ir contra as heresias e contra o mal, utilizando-se da palavra do Senhor.
ela é muito preciosa para nossas vidas. Ela é mais preciosa do que o ouro e do que a prata. É isso que o salmista diz. Só que a gente precisa entender que a palavra, eu preciso me lançar para estudar a palavra com entendimento. Eu preciso me lançar com o coração quebrantado para que eu não vá simplesmente estudar por curiosidade ou estudar porque eu quero mostrar para os outros que eu sei alguma coisa da palavra da verdade. Não. A palavra do Senhor nos recomenda que nós a estudemos com reverência, conhecendo o seu autor, o Espírito Santo, porque ele a revelará por meio do seu Espírito. João 14, 26, o qual nos ensinaria todas as coisas. Medite nela em espírito de oração, pedindo ao Senhor Deus que o ensine. Ou seja, precisamos estar estudando ela, entendendo quem é o autor e meditando nela para poder assimilar aquilo que a palavra de Deus está nos direcionando. Não é simplesmente uma história que está sendo contada, mas através dessa palavra, quando ela é meditada, a gente examina ela com calma, a gente consegue aplicar na nossa vida, buscando seus ensinamentos para que tenha a esperança da vida eterna. E eu já citei anteriormente a questão de examinar a palavra da verdade. Não é simplesmente uma leitura vaga, é estudando-a, meditando-a, examinando-a, aí podendo aplicá-la na nossa vida. E aí eu preciso ser humilde. E humildade verdadeiramente, queridos, é submeter à vontade de Deus, daquilo que está na palavra, entendendo que nada sabemos e nada podemos fazer por nós mesmos. Então, ouvir atentamente, escolhendo a boa parte, aí vem aquela comparação entre Maria e Marta. Crer para ser salvo, estudar examinando para ser sábio, meditar, eu volto a citar o aspecto de meditar, meditar para aplicar a vida e ser santo, Porque a palavra ela nos faz sermos separados, vivermos não conforme o padrão deste mundo. E aí memorizar a palavra, que está sempre em uma coleção aproximadamente de 5 versículos que eu deixo sempre ao final. Memorizar para quê? Para agir em meias circunstâncias quando não tivermos com a Bíblia escrita em nossas mãos, mas nós carregamos a palavra da verdade dentro de nós. Por quê, queridos? Apenas ouvir, como muitos se limitam a ir para as suas congregações e apenas ouvir, ou até mesmo em casa fazer uma leitura rápida. Retemos no máximo 20%, se muito conseguimos reter da mensagem. Estudar é mais que ler. É aplicar a mente a um assunto de modo sistemático e constante. Meditar é pensar profundamente no que se ouve. Lê e estuda, de maneira que possa ver de modo mais claro o que Deus está lhe ensinando do seu plano e propósito, para que possa aplicar a sua vida diária. Qual o propósito de Deus para as nossas vidas? Para que nós existimos? Para que Deus nos salvou? Para salvar e Ele já nos levar para a glória? Ele teria feito isso. Então, por que Deus quer completar em nós? O que Deus quer? Como a palavra de Deus diz que Ele é fiel para completar em nós o seu propósito. O que Ele quer realizar através das nossas vidas? A palavra do Senhor em Hebreus, no capítulo 4, versos 12, diz que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração humano. Eu costumo dizer que se a palavra da verdade, se a palavra do Senhor não realizar isso em nós, não realizar coisas profundas de mudança de mente e de transformação, nada mais realiza. Não é a emoção que vai realizar, não é o misticismo que vai realizar. O que vai realizar essa mudança, essa transformação em nós, é a palavra que penetra alma e espírito, juntas e medulas. Então, que a gente possa verdadeiramente submeter a palavra da verdade. Jesus, a palavra viva. Assim como Cristo, como João disse, que ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Nós temos a palavra da verdade, que é a palavra viva, porque ela também se renova todos os dias sobre nós. Então se dediquem nesse modelo discipulado que eu tenho apresentado, estudem. Porque mesmo se você não tiver ainda essa compreensão para discipular, você vai estar aprendendo alguma coisa e crescendo também através disso. E entendendo, como eu falei desde o início, quando comecei a apresentar o panorama bíblico, eu vou apresentar coisas simples, porém profundas. Então, no mínimo, nas mínimas coisas que vocês estiverem estudando, vocês vão ver o quanto Deus vai estar acrescentando em vossas vidas. Que o Senhor te abençoe e que te dê uma semana em sua graça, em seu amor, em Cristo Jesus. Fique em paz.